Eu particularmente gosto muito desse tema, Dia das Mães, e o ano passado, escrevi algo que foi crescendo, e estou muito feliz em poder, hoje peguei o computador e pensando em várias coisas que eu pudesse trazer, especialmente para essa data, né, tão legal, tão importante. Mais uma vez eu enfatizo parabéns a todas as mães, mas eu fiquei buscando alguma coisa que eu pudesse dividir, compartilhar com as irmãs, com os irmãos que estão aqui também, para a gente refletir, e eu gostaria de certa forma, alguns acréscimos aqui num texto que a gente trouxe no Dia das Mães do ano passado, mas é basicamente uma reflexão muito pontual, que me abençoa muito todas as vezes que eu paro para ler, para observar, para perceber o que a Bíblia traz sobre a maternidade. E eu posso te afirmar, a Bíblia obviamente traz respaldo para isso, que há maternidade em Deus, amém? Amém? Diga comigo, há maternidade em Deus. Diga para quem está do seu lado, há maternidade em Deus. Embora Deus seja Pai, na sua revelação maior e suprema, não há um pai sem um ventre. O pai, ele precisa de um ambiente específico para plantar a semente da sua gênese. Então, quando a gente olha para expressões que Deus traz acerca dessa compreensão e do conceito de maternidade, é realmente algo muito especial. Eu não sei se você sabe, mas a data que mais movimenta o comércio durante o ano inteiro é o Natal. Essa é a data que mais movimenta o comércio. Nenhuma data produz um fluxo de movimentação financeira como o Natal. E a gente tem muitas outras datas que movimentam também o mercado. O Natal, a gente tem um adendo muito, não dá para esquecer ele. A gente tem a presença do 13º, né? A gente tem ali um dinheirinho a mais que vem, que é uma alegria para quem trabalha em alguma empresa, para quem presta algum tipo de serviço, mas que é um terror para todo empresário. Você tem que juntar muito dinheiro ali para poder pagar esse salário a mais, esse dinheiro a mais. Acredito que um terror no bom sentido da palavra, porque todo mundo gosta de abençoar, né? Mas a gente tem uma movimentação financeira muito acendida no Natal por conta desses fatores. A gente tem o 13º, a gente tem mais dinheiro, então isso movimenta bastante. A segunda data que mais movimenta o mercado é o Dia das Mães. Então, na primeira data, a gente tem esse benefício, né, presente na vida de todo trabalhador brasileiro. E isso, obviamente, eu estou falando de Brasil. A gente tem a presença do 13º. A segunda data não, a segunda data a gente só tem o afeto. A segunda data a gente só tem um reconhecimento inerente a todo ser humano. Porque mãe é mãe, é ou não é? Mãe é mãe. E não importa o que você vai comprar para sua mãe, você se sente na obrigação de comprar alguma coisa para sua mãe. Porque é certamente uma das figuras, ou a figura, juntamente com o pai. A gente tem uma realidade muito difícil no Brasil, onde quase 30% dos brasileiros não tem o nome do pai no seu registro de nascimento. Então a nossa realidade Brasil é que a gente tem muitas mães pais. A gente tem muitas mães que exerceram essa dupla cidadania num lar. Elas foram mães e pais. É claro que essa falta, ela vai existir, e uma mãe nunca vai conseguir suprir completamente, plenamente esse papel de paternidade, mas muitas mães assumiram a vida, aquilo que a vida lhes trouxe, e fizeram isso. Mas enfim, essa é a segunda data que mais movimenta o mercado. Nós temos umas histórias muito interessantes que eu gostaria de recapitular elas, que para mim é uma coisa muito fantástica. Eu não achei foto de uma costureira chamada Maria Jerônimo de Campos. Essa costureira, em 2007, ela não sabia nadar. Ela não sabia nadar. Eu não tenho foto dela aqui, mas eu procurei e não consegui encontrar. Mas em 2007, eu ouvi um fato de uma
de uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma enchente que houve, e em um deslizamento o filho caiu em um lugar, em um fosso, uma espécie de rio, né? De açude, e o filho estava se afogando, e as pessoas estavam olhando, tentando medir esforços para poder resgatar o filho, pela complexidade do que seria aquele resgate. Mas a mãe não sabia nadar. Essa mãe não sabia nadar. Essa mãe não era uma nadadora exímia, não. Ela não tinha habilidades na água, não. Mas o que acontece? Essa costureira, Maria Jerônimo de Campos, em 2007, sem saber nadar, ela pulou naquele açude e resgatou seu filho sem saber nadar. Como explica isso? Não sei. A Bíblia, de certa forma, vai explicar e vai tentar trazer um sentido figurativo para a grandeza do amor materno. Por isso eu digo que há maternidade em Deus. Quando essa mulher pulou sem saber nadar para salvar o seu filho, obviamente, essa aí, justamente essa mesmo. Obrigado, Magali. Uma salva de palmas para Magali, gente. Meu Deus, que povo maravilhoso. Ela pulou nesse lugar, e quando ela fez isso, ela mobilizou uma série de pessoas para que pudesse, de certa forma, ajudá-la a fazer esse resgate do filho. Agora, uma mãe, ela não mede esforço, ela não pensou, ela não calculou, ela não idealizou a melhor forma de salvar o filho. Ela foi movida pelo ímpeto, pelo amor que uma mãe sente pelo filho, e ela se jogou naquele buraco, naquele espaço. E hoje é dia da gente fazer as mães chorar, amém, gente? Glória a Deus. E aí teve uma outra mãe que me chama muita atenção. Essa mulher, ela chama Maria Nabatanzi. Ela é conhecida como Nalongo Musala Bana, a mãe gêmea que produz quadrigêmeos. Olha só, essa mãe, aqui está só um pouco, mas essa mulher, ela teve 44 filhos. 44 filhos. Em sua aldeia natal de Cabiriri, no centro de Uganda, Maria Nabatanzi é conhecida como Nalongo Musala Bana, a mãe gêmea que produz quadrigêmeos. E esse apelido é bem merecido. Olha só, presta atenção. Nos 18 anos que passou grávida, durante os seus 40 anos de vida, a mulher deu à luz a 6 gêmeos, 4 conjuntos de trigêmeos, 3 conjuntos de quádruplos, bem como alguns nascimentos únicos. Das 44 crianças que ela trouxe para esse mundo, 38 ainda estão vivas hoje, a maioria delas ainda morando na casa da família. Ela foi abandonada pelo marido, então ela criou 38 filhos sozinha. Você pode mensurar um negócio? Bota a outra foto. A outra é legal. 38 filhos. Então preste atenção. A gente tem uma realidade aqui. A gente tem uma data que movimenta o mercado em virtude do 13º, que é o Natal. Uma data especial, é o final do ano. Os laços afetivos vão sendo muito acendidos uns pelos outros. A gente tem uma cumplicidade um para com o outro. A gente tem tantas coisas sociais que acontecem nesse período. Mas no Dia das Mães, eu acredito que muita gente talvez esteja nos assistindo pela internet, pela visita que foi fazer a mãe, pelo almoço que se estendeu, pelo almoço que foi tarde. Glória a Deus. Viver isso é mais espiritual, ou tão espiritual quanto participar de um culto. Que bom que você veio. Mas honrar uma figura tão importante na sua vida tem um valor espiritual incalculável. Por que essa data movimenta? Pensa comigo, uma mulher simples que não sabe nadar, pula num lugar, sem medir esforço, sem calcular o risco. Ela é movida pelo amor ao filho. Você vai dizer que ela foi inconsequente, você vai dizer que ela, sei lá, você vai dizer um monte de coisa. Talvez, se você avaliar a coisa de uma forma fria, se você olhar no VAR, você vai achar várias faltas que essa mãe tenha cometido. Mas o importante para ela é que o filho dela está do lado dela hoje, vivo. E aí você olha, irmão, para uma força tamanha dessa mulher,
que criou 38 filhos. Imagina, mãe. 38 filhos. Irmão, é muita meia para encontrar, irmão. É muita meia para achar. Imagina acordar, sei lá, pelo menos uns 15 desses meninos para ir para a escola. Que doideira. Teve uma outra situação muito interessante, que foi uma mãe, que essa mãe precisa ser estudada, de verdade. Eu coloquei aqui, deixa eu pegar aqui uma informação sobre ela, muito interessante. Bota a próxima foto aí, Magali, por favor. Olha só, essa mãe, ela levantou um carro de 1,5 toneladas para salvar o seu filho, sozinha. Aí, as pessoas vão avaliar de uma forma mais fria, científica, e vão dizer, não, mas ela foi movida por uma carga de adrenalina, e ela levantou o carro de 1,5 toneladas. Irmão, você já viu gente cheia de adrenalina levantando carro na rua? Já viu alguém fazer isso? Olha só a história dessa mãe. Nos anos 60, Ângela Cavallo, uma mulher comum de meia idade, conseguiu levantar um carro Chevrolet Impala, 1964, a uma altura de 10,16 centímetros do chão, em relação às rodas da frente, para salvar seu filho Tony, o qual tinha ficado preso debaixo do veículo enquanto ela mantinha o carro levantado. Um garoto de 11 anos que passava por perto ajudou a tirar Tony de lá. Sabe que figura importante, que figura que movimenta tudo, que figura que mexe com a gente, que figura que de certa forma produz, sabe, um sentimento em todo filho que a gente não consegue explicar e mensurar. Segundo uma pesquisa americana, agora eu acho que isso aqui as mães vão amar isso aqui. Segundo uma pesquisa americana, conclui que uma mãe deveria ganhar em média $54 mil por ano. Cerca de R$270 mil por ano. Vocês estão gostando aí, né, mãe? Mas por que, pastor? Por quê? Pelas profissões que ela exerce dentro de uma casa. A mãe, ela é tudo dentro de uma casa. Mãe é salva-vida, é ou não é? Mãe é psicóloga, mãe é professora, mãe é cozinheira, mãe é enfermeira, mãe é farmacêutica. O que mais que mãe é? Ixi, empreendedora, intercessora, nem se fala. Então, preste atenção. Como a gente explica que uma mulher que não sabe nadar pula num lugar e salva seu filho? Como é que a gente explica que uma mulher não foge da vida e assume 38 filhos que ela deu à luz e os cria sozinho e todos morando na sua casa? Como é que a gente explica que uma mulher de meia idade, de 60 anos, pelo ímpeto, pelo amor que sente pelo filho, consegue levantar um carro, um veículo de 1,5 toneladas, 10 centímetros do chão? Talvez seja um recorde. Talvez nunca tenha uma pessoa sozinha, uma mulher nunca tenha conseguido fazer isso. Se você perguntar para ela, ela não vai explicar. Por quê, irmão? Porque o amor materno, sabe, é um desafio para todo mundo entender. Por isso, sabe, o Deus, quando não encontra uma referência em lugar algum para medir o seu amor, Ele usa a maternidade para expressar o seu amor. Há maternidade em Deus, há uma expressão, sabe, figurada na mãe, quando Deus quer falar sobre o seu amor. Por isso essa criaturazinha tão maravilhosa, minha mãezinha está aqui, ela consegue mover e mexer com o mercado, e ninguém explica como isso acontece. Ontem nós estávamos em BH, em Belo Horizonte, e a gente precisou comprar uma coisa no shopping, um shopping muito grande, Shopping Del Rey, em BH. Irmão, o shopping estava muito cheio, muito cheio, muito cheio. Muito cheio. E do mais simples ao mais sofisticado, eles estavam lá para quê? Para fazer, sabe, para prestar algum tipo de honra a essas mulheres que inexplicavelmente elas conseguem fazer coisa que nem elas mesmas conseguem explicar.
Por isso essa pesquisa americana diz, uma mãe deveria ganhar em média R$270 mil por ano. Eu acho que a sua casa está em déficit com você aí, um déficit bem grande, sim ou não? Talvez você não tenha vários currículos, talvez você fique pensando em coisas que você poderia ter feito. Talvez você olhe para a sua vida e diz, eu deveria ter estudado, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter empreendido, eu deveria ter feito tantas coisas, mas olha para mim, mãe que está aqui, você concentrou em você tantas atribuições gloriosas, e você conseguiu ser uma auxiliadora para que o seu filho viesse ao mundo. Nada é tão especial quanto essa figura. Nada é tão importante para a vida humana quanto a disposição de parar a sua vida para dar vida a outra vida. Mães não têm tempo para ensaio, elas estreiam uma peça no susto, como diz Cris Guerra. Você não ensaiou, você não planejou. Hoje, enquanto a Mari ela dizia que recebeu um conselho da pastora Elza, da sua sogra, e ela dizia que não estava pronta, ela não se sentia pronta para ser mãe. Então a sogra dela disse uma coisa que eu acredito que muitas outras mães já devam ter escutado: quando um filho nasce, uma mãe nasce junto. Obviamente isso é atribuído também ao contexto da paternidade. Sabe, mas que maravilha olhar para vocês, mães, e para o papel que vocês desenvolvem em uma casa. Vocês não tiveram tempo para ensaiar, talvez olhando para tantas outras coisas que aconteceram lá atrás, você fica pensando, você fica se perguntando, você fica lamentando por algumas situações não vividas. Mas eu digo a você que você está exatamente no lugar que Deus quer que você esteja, cumprindo o seu papel de mãe. E parabéns mais uma vez pelo seu dia. Enquanto nós homens vemos o ultrassom, ela sente a vida, sabe, interferindo de uma forma muito direta na vida dela. A gente vê o ultrassom e a gente se alegra, mas você sofre uma interferência profunda na sua vida. Seu corpo muda, suas emoções mudam, tudo muda em você, porque você está cumprindo o seu papel de auxiliadora. A humanidade passa pelo seu ventre, a vida passa por você. Você é um portal de vida para esse mundo. Não haveria humanidade sem vocês. Não haveria vida humana sem que houvesse disposição no coração de tantas mães em darem esse auxílio à humanidade e permitirem que a humanidade continue acontecendo, continue existindo a partir de você. A mulher cananeia da Bíblia, ela enfrenta as dificuldades pela sua filha. É um texto muito interessante. Se você quiser anotar, Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, pela sua palavra. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Olha para a mulher que está do seu lado e diga a ela: grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Sabe, só uma mãe tem disposição de enfrentar tamanha aparente humilhação para poder produzir cura para sua casa. Eu trabalho com Moçambique há alguns anos.
especificamente na região de Maputo. Na região de Maputo hoje é um lugar um tanto quanto mais desenvolvido, mas nos interiores, na região em que a gente trabalha, Morumbala, Quelimane, aquelas regiões da Zambésia, olha para mim se você pode, naquelas regiões em específico, quem desenvolve o papel de empregado doméstico são os homens e não as mulheres. Aí você vai dizer, por quê, pastor? Porque homens conseguem enfrentar dificuldades ao ponto de ver os seus filhos com fome. As mulheres não. Elas vão fazer o que for preciso para poder suprir a carência e a necessidade dos filhos. Nenhum momento da Bíblia você vai encontrar Deus, Jesus exaltando a fé de alguém, a não ser do centurião. Essa mulher se arrastou por horas, admitindo uma fragilidade da sua casa, admitindo uma situação que estava acontecendo na sua casa. Não é nada confortável você falar para todo mundo que você está com um problema na sua casa, com seu filho. E ela admite a fragilidade da casa, e ela se coloca como um canal para trazer e para produzir cura para sua filha. E é justamente essa mulher, que Jesus diz, olha, eu nunca vi uma fé como essa. Pessoas que andaram sobre o mar, ele disse, você tem pouca fé. Mas eu andei sobre, mas você tem pouca fé. Agora uma mãe que se humilha em uma jornada, e que entra em um lugar de humilhação para dizer, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu acredito que pela sensibilidade de Jesus, Jesus sabia que aquela mulher traria um ensino para o mundo. E consequentemente um ensino do que uma mãe é capaz de fazer pelo seu filho. Não há na terra um amor que se supera a esse. Não há diante da existência humana um amor que supera esse. Mães têm disposições de fazer qualquer coisa. Eu me lembro, irmão, da minha mãe que está aqui. Meu pai deixou a gente, eu era muito novo. E eu com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, eu e meus irmãos, eu sou o caçula. A minha mãe ficava a noite inteira fazendo Big Bang, lá em Jataí chama. Eu sou de Jataí, mas falo português, como você está vendo, né? Como eu disse. Mas a minha mãe fazia laranjinha, aqui como é que chama? Geladinho. Cada lugar tem um nome. Como é que é lá no Espírito Santo? Chup-chup. Geladinho, laranjinha, Big Bang. Tem tantos nomes. E a gente fazia isso, e com 7 anos a gente colocava uma caixa de isopor, e a gente ia vender isso nos campos de... Nós era tão pobre que até os pobres chamavam nós de pobre, irmão. E a gente ia vender isso nos campos de futebol, no sábado à tarde, nos domingos de manhã. E eu me lembro, irmãos, de ver a minha mãe trabalhando de doméstica durante a manhã e a tarde, numa casa vizinha. E à noite ela foi terminar o colegial para se tornar uma professora. E encarando a vida, 3 filhos. E se você perguntar para ela, certamente ela não vai saber explicar de onde essa força vinha. Essa força vem do amor materno, de uma expressão máxima de amor no que diz respeito à vida humana. Essa mulher nos ensina tanto. No pior momento de Jesus, presta atenção, vamos falar de outra mulher. Eu quero ser bem breve hoje. No pior momento de Jesus, quando ele não fazia mais milagre, quando ele não multiplicava mais pão, quando ele era só alguém frágil, morto, ele era só o filho da Maria. E essa mulher, Maria, sua mãe, estava com ele desde o seu nascimento, estava com ele desde o primeiro milagre, e ficou com ele enquanto ele não fazia mais milagre, enquanto ele era um corpo nu, suspenso no madeiro e humilhado pelo mundo inteiro. Era sua mãe que estava lá. A maternidade em Deus, irmãos. Deus é pai, mas há uma expressão materna em Deus tão linda, e eu quero mostrar alguns textos para vocês. Eu estou encorajando você, mãe, a continuar sendo mãe, a parar de olhar para trás e calcular coisas que você perdeu. Você não perdeu nada, você fez e cumpriu o seu papel nessa terra, e glória a Deus pelo seu papel, louvado seja Deus pela sua disposição de ser mãe.
Sabe, irmão, mães são chatas, são ou não são? São chatas ou não são? O filho da Mayra ali do lado deu uma olhada assim, só assim, ó. Elas são chatas, elas são mandonas. Você diz que vai, elas dizem não vai. Mãe, mas eu vou, não, não vai. Mas todo mundo está indo. Aí ela diz o quê? Essa é a frase universal de uma mãe. Mas você não é todo mundo. Irmão, a gente só suporta isso de uma mãe. O cara pode ter 2 metros de altura, irmão. Ele pode estar pagando as contas dele, pode estar morando bem, pode estar dirigindo um carro legal, pode ter os filhos dele, tudo. Mas se a mãe quiser interferir na sua vida, ela consegue. Ela tem esse poder. Sim ou não? Ser mãe é viver sem o botão de desistir. Como esse tipo de gente consegue movimentar o mercado como ela movimenta? Como esse tipo de gente, sem 13º, faz com que as pessoas peguem seus cartões e enchem os shoppings para reconhecer a importância dessa figura, da mãe. Nós estamos juntos aqui, irmãos? Ser mãe é viver sem o botão de desistir. Ela movimenta porque mãe é aquela que decidiu e escolheu comer a comida fria. Ela decidiu assistir todos os filmes pela metade. Ser mãe, sabe, ela decidiu fazer a janta enxugando as lágrimas. Eu tenho certeza que muitas vezes no meu crescimento, na minha infância, minha mãe está aqui. Glória a Deus por isso. Eu acredito que muitas vezes minha mãe foi dormir chorando por querer dar para a gente aquilo que ela gostaria de dar, mas a gente não tinha condição para isso. Mas a minha mãe, com 2 batatas, ela fazia uma janta. Fazia chorando, mas a gente comia feliz. Mãe é aquela figura que escolheu chorar quando ninguém está vendo, para trazer, sabe, para o filho aquilo que nem ela teve, aquilo que ela não recebeu de ninguém. E louvado seja Deus pelo seu papel de mãe. Ela empresta seu corpo para auxiliar a existência humana. Ela sofre as consequências em seu próprio corpo para que a humanidade continue existindo. Ela não se importa quando falam dela. Ela não se importa o que dizem dela. Ela não se importa se o cabelo dela ficou branco e ela não conseguiu pintar como gostaria. Ela não se importa se ela não se vestiu como gostaria de ter se vestido. Mas, irmão, fala do filho dela para ver. A Mari disse uma coisa hoje que é muito verdade. Quando você vai nas filas dos presídios, nas visitas, a maioria das pessoas que estão lá são mulheres. São mães visitando os seus filhos. Para a sociedade, para o mundo, aquela pessoa que está lá é um bandido, e talvez seja. Mas para a mãe, aquela pessoa que está lá continua sendo o filho dela, continua sendo o garoto dela, continua sendo o menino dela. Mãe pula no rio sem saber nadar. Mãe suspende um carro sem calcular e medir a força que ela vai gastar para levantar aquele carro. Mãe, ela enfrenta a vida, o sol, canta para o galo acordar, acorda antes do sol todo dia, o resto da vida, para dar para os seus filhos aquilo que ela não ensaiou para dar. Como diz a Cris Guerra, ela ensaia, ela estreia a peça no susto, sem ensaio, sem uma programação prévia, sem ter consciência do cronograma que a vida, do cronograma da vida, aquilo que a vida vai trazer. E mais uma vez eu digo, louvado seja Deus pela sua presença, pelas mães que estão aqui nos ouvindo. Louvado seja Deus pelas mulheres que emprestaram a sua vida para gerar outras vidas. Você que não tem mais a sua mãe, você que gostaria de ter a sua mãe, que Deus conforte e console o seu coração.
Eu não quero levar esse culto para um lugar de tristeza. Eu também não quero levar para um lugar de euforia. Eu quero que a gente reflita. Porque, irmãos, o cristianismo é a religião que acontece no chão da vida. Ele não acontece só na transcendência, no espetacular. Ele acontece na diária ordinária. Chesterton, um dos pais da igreja, vai dizer que nós não somos especiais, que você não é especial, porque não há nada mais sobrenatural do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Nós temos mãe, nós sangramos, nós choramos, nós nos chateamos, mas de forma inerente a gente nunca se esquece do papel que esse ser humano tão especial teve na nossa existência. E hoje é dia de se lembrar delas. Hoje é dia de honrá-las. Hoje é dia de dizer, sabe, que elas são realmente especiais. Hoje é dia de enxergar, biblicamente, o quanto Deus se expressa através da maternidade. Quando Deus não encontra no homem um exemplo claro, Ele se projeta a partir da maternidade. Diga mais uma vez: há maternidade em Deus. Vamos olhar algumas referências. Isaías 46, 3. Isaías 46, 3. Eu vim para cá hoje, irmãos, passando muito mal. A Josi sabe. Nós dormimos bem pouco. Ontem eu tive um compromisso com um amigo. E eu estava passando muito mal, mas eu disse: eu não vou deixar de ir no culto hoje de jeito nenhum. Eu quero olhar para as mães, eu quero poder abraçar elas de alguma forma. Eu quero produzir uma reflexão para a nossa comunidade. Hoje é o dia das mães, mas que amanhã continue sendo o dia das mães. Que depois de amanhã continue sendo o dia delas. Que a gente enxergue com a lente do Senhor para essa função tão importante. Consolar você que de alguma forma decidiu cuidar da sua casa, decidiu cuidar do seu marido, decidiu cuidar dos seus filhos. Que papel glorioso que você desenvolve. Louvado seja Deus pela sua vida. Você, mãe, que teve que trabalhar, teve que segurar a onda, teve que fazer tantas coisas, se desdobrar em 10, mas que mesmo assim conseguiu conduzir seus filhos. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela importância que você tem na vida dessas pessoas que são seus filhos. Isaías capítulo 46, verso 3. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo-os nos braços, desde o ventre materno. Sabe, Deus está dizendo: olha, eu acompanhei vocês, desde o caminho, desde o processo que eu escolhi. Sabe, irmão, Deus poderia nos criar de tantas outras maneiras e formas, mas toda espécie viva, toda espécie que respira, ela precisa de uma madre para ser gerada. Deus, quando olha para Israel, Ele está dizendo: olha, eu acompanhei vocês desde o ventre. E uma outra versão vai dizer que Ele nos amamentou, desde quando vocês eram amamentados. Eu não sei se a NVI vai estar acima, galera. Tenta mudar de versão para a gente ver. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Na minha versão aqui corrigida vai dizer que Ele nos amamentou, ou seja, Deus está projetando o seu cuidado e tentando nos transferir essa compreensão de cuidado a partir de algo que só uma mãe pode fazer. Quem está aqui comigo? Ninguém mais pode carregar no ventre, ninguém mais pode amamentar. Deus está usando essa figura de forma ilustrativa e está dizendo: olha, existe, sabe, um fragmento em mim que se assemelha ao processo da maternidade. Não há na terra uma outra referência de amor. Então Deus está olhando para o povo dele e está dizendo: a única referência que eu tenho é: eu amamentei vocês e eu carreguei vocês no ventre. Diga comigo: a maternidade em Deus. Oséias capítulo 13, verso 8. Oséias capítulo 13, verso 8. Como uma ursa de quem roubam os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei.
como leão eu os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. É o cansaço. Despedaçará. Mas olha só, irmãos, eu não sei se nós somos goianos, mas a gente sabe que é perigoso demais você andar em um determinado lugar, quando, por exemplo, na fazenda, não sei se todo mundo tem esse contato com o campo, mas quando você chega perto de uma vaca, ou você chega perto de qualquer espécie viva, que acabou de dar os seus filhotes, você está correndo um risco, sim ou não? Quem já correu de quero-quero aí? Você corre do quero-quero, ele não te ataca de forma, sabe, assim, só por atacar. Não, ele está protegendo a sua cria, sim ou não? Ele está protegendo os seus ninhos. Então preste atenção, Deus está nos arremetendo ao cuidado que Ele tem conosco, desde o processo em que nós estávamos no ventre, desde o processo em que nós fomos amamentados. Ou seja, Deus não enxerga uma outra forma ilustrativa para expressar o seu cuidado. Aqui Deus está dizendo o seguinte: como uma ursa de quem roubaram os seus filhotes. Eu não gostaria de me encontrar com uma ursa que teve os seus filhotes roubados. Sabe, eu oro, eu acredito que você está entendendo isso. Deus se expressa através desse ato, dessa resposta que a maternidade dá quando os seus filhotes são ameaçados. Eu os atacarei e os rasgarei. Não há nenhum tipo de projeção terrena que possa transmitir esse amor de uma forma figurativa. Só o cuidado que uma mãe tem com a sua cria. Deuteronômio capítulo 32, verso 11 e 12. Deuteronômio capítulo 32, verso 11 e 12. Como a águia que desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Volta o primeiro, por favor. Olha só, em toda a expressão de cuidado, pontualmente em expressões específicas de cuidado, Deus se refere a nós, sabe, de uma forma materna, para nos dizer: eu carreguei vocês no ventre, eu amamentei vocês. E como é que Ele nos protege? Como uma ursa que tem os seus filhotes roubados. Deus está disposto a rasgar quem for preciso para poder proteger e para você viver exatamente aquilo que Deus disse que você vai viver. Não há uma outra expressão, não há outra figura que possa transmitir, sabe, uma compreensão mais clara desse amor. Só aquela que está disposta a pular num rio sem saber nadar. Só aquela que está disposta a levantar um carro de 1,5 toneladas. Só aquela que está disposta a enfrentar a vida e criar 38 filhos sozinhas. Então Deus olha para uma expressão que nos torne clara o seu amor, e Ele disse: assim como uma ursa que tem os seus filhotes roubados, assim como uma águia que protege os seus pintainhos, assim eu os guardei. Lucas capítulo 13, verso 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta o seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Sabe, irmãos, na perspectiva de Deus, todas as vezes que Deus quis demonstrar cuidado, amor, todas as vezes que Deus quis mostrar, sabe, uma forma como Ele nos cerca, como Ele nos ama, como Ele nos guarda, Ele se projeta em figura materna. Quem está entendendo isso? Todas as vezes que Deus precisou de uma expressão que ficasse mais claro para todo mundo, Ele está dizendo: eu carreguei vocês no ventre, eu amamentei vocês. Ele está dizendo: olha, eu vou proteger vocês como uma ursa protege os seus filhotes, vou proteger vocês como uma águia protege os seus pintainhos. Ele está olhando para a gente e diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês, referenciando, nos dando a referência desse amor materno. Sabe, louvado seja Deus pelo seu papel, louvado seja Deus por
por essa criatura tão especial que movimenta o mercado como movimenta. Louvado seja Deus pela cultura que a gente tem de honrar as mães. Esse culto é para Deus, mas eu acredito que Deus se alegra quando a gente usa esse culto para glorificar a Deus pelo seu papel materno, pela sua vida, e a gente vai continuar fazendo isso até que Jesus volte, porque o seu papel de mãe é uma expressão viva e real do amor de Jesus por nós. O seu papel de mãe, aquilo que você desenvolve, aquilo que você faz como mãe, aquilo que você exerce como mulher, você que ainda não é mãe, você será mãe em nome de Jesus, e será uma mãe incrível em nome de Jesus. Esse foi o lugar que Deus escolheu para gerar vida, trazer vida ao mundo. O Jesus de Nazaré, o único herdeiro de uma fortuna incalculável, que poderia escolher N formas de vir ao mundo, ele escolheu mergulhar no ventre de uma virgem. E essa mulher bendita, o fruto entre as mulheres, essa mulher o acompanhou desde o nascimento. Essa mulher não tinha dinheiro, essa mulher não tinha uma estrutura, essa mulher não tinha nenhuma garantia de que Deus realmente cercaria aquele menino. A única coisa que ela tinha era a fé. E o afeto que ela aplicou, Deus perpassou pela relação afetiva de uma mãe. Que Deus te dê alegria, mãe, que fortaleça você no seu papel. Que vocês saiam daqui hoje, mães, fortalecidas para continuar sendo as mulheres incríveis que vocês são. Talvez o seu rosto, talvez você não seja uma mulher extremamente famosa e reconhecida por aquilo que você faz, mas eu só consigo sair de casa para fazer o que eu faço, porque eu tenho a certeza que Josi vai ficar em casa, cumprindo esse papel extraordinário e sendo mãe dos meus filhos. Não há humanidade sem vocês. Que vocês se sintam abraçadas pelo amor de Jesus, fortalecidas. Mães cansadas que estão aqui, eu declaro descanso sobre a sua vida em nome de Jesus. Mães tristes, desanimadas, saiba de uma coisa: você é uma amada do Senhor e foi escolhida por Deus para trazer vida a esse mundo. E por mais que tentem deturpar essa figura, por mais que tentem buscar outras maneiras de trazer vida ao mundo, Deus se submeteu a esse processo que Ele mesmo cria, ao ponto de enviar o seu filho para o ventre de uma virgem, e essa virgem o amamentou, o cuidou, e ele, sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ele viveu todo o processo para ressaltar e para trazer a importância que você, mãe, tem no plano de Deus. Deus sonhou você. Talvez você olhe para tantas coisas que você poderia ter feito, tantas oportunidades que talvez você não tenha vivido. Eu declaro e profetizo um nível de contentamento no seu coração hoje, em nome de Jesus. Que você olhe para trás, olhe para os seus filhos, abrace seus filhos e diga: eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Que você se sinta amada por Deus. E faça como Caio, se a sua mãe está do seu lado, honra ela, diga: obrigado, minha mãe, eu vou abraçar minha mãe. Sabe, vamos terminar? O amor de mãe é algo que a natureza do homem nunca vai alcançar. Nunca vai alcançar. Há pais fantásticos na história do mundo. Há pais que desenvolveram esse papel. Mas, meu irmão, eu sei o que é ser criado por uma mãe que foi também meu pai. Meu pai apareceu bem depois. Reapareceu. E eu amo. O amor de mãe é algo que a natureza do homem nunca vai alcançar. Então Deus demonstra a nós o seu caráter, o seu amor, a grandeza, a violência do amor de Deus. Sabe, a velocidade do amor de Deus, essa coisa é demonstrado na ursa que tem os seus filhotes roubados. É demonstrado na águia que protege os seus pintinhos.
para mostrar esse cuidado de Deus, esse cuidado que Deus tem por nós. Ele demonstra isso nos mostrando que Ele nos carregou desde o ventre. E eu termino com um texto para a gente orar. Diga comigo: a maternidade em Deus. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Olha para mim. Acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho enquanto o filho ainda mama? Louvado seja Deus pelo seu papel, mãe. Mas Deus, quando quer se expressar e quando Deus quer transferir para a gente uma compreensão palpável do seu amor, Ele usa vocês. Ele diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Sabe, Deus mira na coisa mais impossível, Deus mira na coisa mais antagônica, Deus mira na coisa mais difícil de acontecer. Ele diz: olha, uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, isso é tão difícil de acontecer. Talvez você vai achar casos pontuais, irmãos. Sabe, se você roda o mundo, se você vai em outras civilizações, em lugares vulneráveis, você vai encontrar mães magras, sofrendo a dureza da vida, mas com o filho pendurado no peito, e o filho forte, sorrindo. E para ela o que importa é ela transmitir o pouco de vida que ela tem para aquela criança. Por isso vocês movimentam o mercado. Vocês estão chata, matona. Vocês mentem para a gente quando vão acordar a gente. Tem que acordar às 7 horas, 6h30 vocês batem na porta. Hoje é 7 horas. Mentira, mãe, 6h30. Até hoje minha mãe faz isso. Mente para mim. Deixa eu dormir mais 10 minutos. O cuidado de vocês é um cuidado tão absurdo, tão maravilhoso, tão gigantesco, tão aceitável, que vocês movem o mercado. Ninguém pula num rio sem saber nadar. Ninguém suspende um carro sem olhar para si e perceber que não tem força. E quando Deus quer se revelar e expressar para a gente a grandeza do seu cuidado, do seu amor, quando Deus quer transmitir para a gente que há uma memória afetiva tão especial em Deus, há uma memória tão profunda, Ele não consegue encontrar em mais nada, pastor amor, essa grandeza e a beleza desse amor, só em vocês, mães. Por isso, nesse dia, feliz Dia das Mães, nesse dia, louvado seja Deus pela sua vida. Nesse dia, glorificado seja o Senhor pela sua vida. Eu declaro que Deus vai trazer descanso para você hoje. Deus vai trazer renovo. E se você não se sente honrada pelo papel que você desenvolve, eu declaro cura no seu coração hoje. Feche os seus olhos em nome de Jesus.